Oi, meus amigos e amigas queridos, me assistindo em tantos lugares diferentes, como a minha amiga Carol, que eu pensei que não ia mais conseguir saber onde ela estava. Ela está me assistindo todos os dias lá em Bertioga, ou como os amigos que estão nos assistindo na África. Meu Deus, que coisa boa! Os que estão nos assistindo em toda a Europa, de Portugal à Grécia, em todos os lugares, no Canadá francês, no Canadá inglês, nos Estados Unidos, no norte, no sul, na costa leste, na costa oeste, nas ilhas distantes, no meio do Pacífico, no Havaí, ou no meio do Atlântico, em São Tomé, Cabo Verde, em todos os lugares, e aqui no Brasil, lá do extremo norte, da minha Amazônia, de onde eu sou um amazônida feliz, da minha cidade natal, Manaus, aos extremos dos rincões dos Pampas, aos amigos em toda a América do Sul, e gente querida do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, no Chile, no Equador, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, nas regiões todas, as mais diversas, as mais variadas dos nossos ambientes, nas Guianas, todas elas, em todos os lugares, em toda a América Central, em todo lugar do mundo, aonde você esteja me vendo, bem-vindo ao Papo de Graça. E que Deus o abençoe nessa nossa experiência planetária, porque todos os dias nós temos aqui uma experiência planetária. E você, de qualquer lugar do planetinha, nessa terra redonda, sob a cerca da qual se diz que ele se assenta sobre a redondeza da terra, meu beijo, meu carinho, meu amor sobre todos vocês. O Braulio tem aí o texto que eu vou ler agora para você e que está aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do verso 31 ao verso 37. E diz assim: de novo se retirou Jesus das terras de Tiro e foi através de Sidom até chegar ao mar da Galileia, indo, todavia, pelo território de Decápolis. É uma descrição aqui que, para mim, era como se estivesse falando aqui do Lago Norte, de tão íntima que essa geografia é da minha vida, há tantos anos indo lá. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que lhe impusesse as mãos. E Jesus, retirando o surdo e gago da multidão, o levou à parte e pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Efatá, que quer dizer abre-te, abre-te, ouvido, abre-te, olho, abre-te, sentidos. Então abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E ele falava desembaraçadamente. Mas Jesus lhes ordenou, quando diz lhes ordenou, é porque tinha alguém mais com o homem, nesse processo íntimo. Lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava
tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira todos, dizendo: tudo ele faz esplendidamente bem. Tudo ele faz esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, mas também falar os mudos. Tudo ele faz esplendidamente bem. Eu já falei, não tem texto na Escritura sobre o qual eu não tenha falado muitas vezes. E esse aqui, ele me é tão caro, tão precioso, tanto quanto da mulher Cirofenícia, tanto quanto o que vem no capítulo 8 da cura do cego em Betsaida. São coisas muito íntimas, não tem nada aqui que não seja íntimo para mim. Eu estou olhando para a Escritura, eu tenho mais intimidade com ela do que eu tenho com as minhas mãos. As minhas mãos me surpreendem, ainda mais agora que eu estou ficando velho. Todo dia tem um sinal diferente, sinal de velho, pinta de velho. Aqui não, eu todo dia tenho uma surpresa, é da coisa nova que chega ao meu coração, embora eu leia, fale, e sempre tenha algo novo para o meu coração e para dividir com outros. Eventualmente, o que eu vou falar agora não seja novo para você, mas eu espero que você tenha, no mínimo, um coração melhor do que o meu, porque eu, que sou profissional disso aqui, não me deixo profissionalizar por isso e sou surpreendido pela alegria simples que o Evangelho, a Boa Nova, me traz todos os dias. É por isso que ela se renova dentro de mim e eu a aproveito sempre, como se fosse a primeira vez. Porque o coração sabe que existe um poder de vida, de renovação, porque ela é uma palavra parábola que sempre apresenta luz a partir do ângulo novo. Não é em relação ao qual você enxerga, é um ângulo novo em relação ao qual você é posto nele. Não sou eu que vou para esse ângulo para olhar, eu sou posto nele. Não sou eu que me levanto e digo, vou ver daqui para baixo. Não, eu sou posto nele pela vida, pelo Espírito. E eu aproveito todas as circunstâncias da vida para que, a partir delas, eu enxergue coisas novas no Evangelho. Porque é a angulação que a vida impõe sobre a sua existência que apresenta perspectivas que podem ser completamente novas. Quando eu digo novas, não são invencionices, diferente do eixo, que não possam ser medidos e avaliados pela pedra angular, pela pedra de esquina, que é Jesus. Não. A vida faz, e eu sou movimentado pela existência, sempre me aparece uma perspectiva nova, um cantinho do qual enxergar outra vez, e eis que tudo se faz novo. Quando você não tem medo dos ângulos da existência para enxergar com perspectivas renovadoras a palavra no seu coração. E hoje eu quero dar ênfase não no Efatá, sobre o qual tem até capítulos de livro meu escrito sobre isso. Não, não. Eu quero falar sobre o verso 37, que diz, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Tudo ele tem feito esplendidamente bem.
E a gente não precisa procurar uma pintura, nem uma escultura dele. Ele nunca esculpiu nada, nunca escreveu nada. Não é uma literatura esplendidamente linda, não. Ele fez. São coisas que ele expressou, que brotaram de dentro dele, que saíam dele. Como ele disse, senti que de mim saiu o poder. Tinha algo saindo, fluindo. E não era algo que só saía e vibrava. Era algo que fazia as coisas acontecerem. Fazia as coisas aparecerem. Fazia o inusitado invadir a mesmice. Surpreendia o acachapante com o choque do poder que carregava a força renovadora dessa graça chocante do amor de Deus. Tudo ele fazia esplendidamente bem. E quando eu estava lendo agora cedo aqui, já aqui sentado, aqui conversando com o Braulio, eu folheando a minha Bíblia, caí nesse texto. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. A primeira coisa que me veio ao coração foi o modo, a construção do tempo verbal. Tudo ele tem feito. É contínuo, é algo que é ininterrupto, que quem observasse via que procedendo dele seria assim. Era um modo de ser, era um modo de fazer, era um modo de agir. Tudo ele tem feito, tem feito. É o modo dele fazer. Então, uma das coisas que me ficam presentes na mente, no coração, acerca de Jesus, é que tudo ele tem feito esplendidamente bem. Aí eu olho em volta, aquilo que as pessoas chamam de obra de Jesus, e digo, tudo eles têm feito horrorosamente horrível. Por isso não é obra de Jesus. Obra de Jesus, ela acontece esplendidamente bem. Se alguém diz que é algo de Jesus que está aprendendo, que está absorvendo, que está entendendo, isso está piorando você, piorando a sua cabeça, piorando a sua alma, piorando os seus pensamentos, piorando a sua atitude, está fazendo de você uma pessoa feia, está tirando a sua beleza, até física. Porque, olha, você pode malhar como você queira, você pode se embelezar como você deseja, mas se tiver dentro de você uma atitude contínua, perseverante, persistente, que não relaxante, ininterrupta, essa atitude, esse espírito, é o antônimo, é a antítese daquilo que se diz que o coração feliz, o coração bom, o coração grato, o coração com essa atitude generosa, aformoseia até o rosto. A pessoa nem precisa ser linda nem bonita, mas se tiver um coração capaz da felicidade, da alegria, da sinceridade, da franqueza, com uma energia razoável, sem agressividade, o rosto vai melhorando. Uma atitude feliz, uma atitude leve,
uma atitude carinhosa, generosa, uma atitude humilde, uma felicidade humilde, embeleza o rosto da gente. Você tenha uma carranca no seu espírito, na sua alma, você vai ficar feia, minha filha, por mais bonita que você seja. O tempo vai te estragar. Eu tenho visto, para falar de beleza, a gente fala de mulheres, sobretudo. Mulheres lindas, mas que foram assumindo uma atitude diferente, foram ficando matronas, pesadas, mandonas, autoritárias, mal-humoradas, com juízos, com implicâncias, com antipatias. Aí você vai vendo como a cara vai mudando, vai empedrando. Até a musculatura facial vai mudando. Os olhos vão perdendo o brilho. O sorriso vai ficando apenas ensaiado. E com o passar do tempo, e não precisam ser anos, às vezes meses, já trazem os traços do embrutecimento, do enfeiamento. Realmente do enfeiamento, perde a harmonização. E eu não estou falando de harmonização facial, eu estou falando de harmonização do ser. A harmonização facial é uma tolice que não resiste o mau humor de uma pessoa chata e que tem raiva da vida. Pode harmonizar a cara como ficar, nunca será uma face, sempre será uma cara. Só uma cara e nunca uma face. Bela, linda. Não. E o que a gente vê em Jesus é que quando ele está na gente, crescendo na gente, a gente está crescendo na compreensão e na prática dele, do que ele ensina e do que ele faz, a gente sente os efeitos esplendorosos desse bem, porque tudo ele faz esplendidamente bem. E aí, cara, nem a velhice vai te piorar. Você não tem outra alternativa quando o teu coração carrega uma bondade leve, descontraída, não justicista, não pesada, não moralista, não cheia de juízo, não franzida, não assim, não com essa cara, não como se estivesse carregando caca no nariz e caca na alma, e caca na mente, caca nos pensamentos. Não, mas quando a atitude é outra, é essa, da alegria, do júbilo, da gratidão, da leveza e da não transferência de nada para ninguém, quando a gente aprende a viver a cada dia o seu próprio mal com a nossa responsabilidade acerca disso. E sem autovitimização, como eu repito e repito. Quando a gente faz isso com uma atitude de fé, carregada, portanto, de positividade, porque fé negativa não é fé, é mau humor religioso e só isso. Fé negativa não é fé, é mau humor religioso e só isso. Mas quando a gente vem carregado dessa fé, que é a certeza das coisas que a gente nem tem, mas espera, que é convicção de fatos que a gente nem vê, mas sabe que estão presentes, é um poder de positividade que também carrega embelezamento e harmonização para o todo da vida. E isso tudo tem que ser feito em amor, porque essa fé positiva é aquela que opera
opera pelo amor, ela se viabiliza pelo amor. E aí o amor é que carrega beleza, o amor é que vibra beleza de Deus na gente, beleza humana na gente. Isso vai se transformando em aparência, em percepção, em discernimento, em graça. Para todo lado, as pessoas não têm como não sentir esse carinho, essa verdade que brota. Então, quando eu vejo as pessoas ouvindo Jesus, palavras de Jesus, cultos de Jesus, em igrejas de Jesus, ficando cada vez mais feias, mais horrorosas, mais mal-humoradas, mais terríveis, terrivelmente evangélicas, quanto mais eu as vejo assim, terrivelmente cristãs, terrivelmente do cristianismo, eu só vou vendo essa coisa horrorosa se estabelecer, que eu sei, na mesma hora, que isso não tem nada a ver com Jesus, porque não dá para haver presença de Jesus sem beleza e sem harmonização no ser, porque tudo ele tem feito e ele faz esplendidamente bem. E aqui, especificamente aqui, mas também aqui, e por isso também para todos nós, o que está dito é que não somente ele faz ouvir os surdos, como também falar os mudos. E é claro que ele também abre os olhos aos cegos, porque o objetivo dele é fazer com que todo mundo veja. Ele disse que ele veio para que tivéssemos luz, para que soubéssemos o caminho, para discernirmos entre o bem e o mal e fazermos escolhas. Mas também se diz aqui, como eu disse especificamente, ele faz ouvir os surdos e falar os mudos nessa ordem. Porque a pessoa só fica muda em geral, exceto em alguns casos bem específicos, mas as pessoas ficam mudas porque elas, em geral, são surdas. E é por isso que se diz, a primeira coisa é que os ouvidos se abriram. E o cara ouviu. E quando ele ouviu, ele começou a distinguir os sons. Porque até então ele conseguia fazer algumas leituras labiais. Eu falei, que gaguejava, e fazia e as palavras não saíam travadas, porque se você não ouve, você não fala bem. Você pode até falar, mas você não vai falar o que é bom. Você pode até falar bem, do ponto de vista da oratória, da fala, da comunicação, mas você vai falar o que é mal. Porque a gente só fala o que é bom e faz bem, a gente só fala bem, falando o bem, quando a gente começa a ouvir. É só quando a gente começa a ouvir. Só pessoas que ouvem são capazes de falar o bem, falar com sabedoria, que ouvem o outro, os outros. Como diz o apóstolo Tiago, todo homem seja pronto para ouvir,
tardio para falar e tardio para se irar, mas pronto para ouvir. Pronto. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, uma conversa longa, uma pessoa maravilhosamente agradável. E no meio da conversa ela me falou: sabe, Caio, eu sou uma pessoa que fui aprendendo a falar pouco e a ouvir bastante, de modo que na minha casa eu sou sempre a última pessoa a falar. Todo mundo fala, meus filhos, meu marido, todo mundo fala. Falam muito. E eu ouço. E tento discernir o que está no coração de cada um deles. Às vezes eu entendo que se eu falar eu só vou atrapalhar, porque eles estão num molde tão ruim que naquela hora a minha palavra não ajudaria. Aí eu me calo, me retiro, eu oro, eu peço a luz celestial, a iluminação dos céus, para iluminar a mente de cada um deles. Às vezes eu volto para o lugar e vejo que algo aconteceu e eles mudaram a atitude. E só muito raramente, quando eu vejo que eles insistem no falar o que é mal, é que eu me interponho. E é uma raridade. E aí, nesse caso, eu intervenho. E eu reúno. E eu tento falar pouco, mas falar o bastante, para todos eles entenderem. Como eu não sou de ficar falando, ela disse, quando eu falo, parece que todos eles ouvem, o que é diferente de um cara pau-rador que fica falando, fala tanto que ninguém ouve mais. Fala tanto que ninguém ouve mais. Que é uma coisa que a cada dia eu aprendo mais. Eu falo muito aqui, pregando. Mas eu já disse, no ambiente da minha casa, eu cada vez falo menos. Agora a gente vive em 3. Mas quando o dia a dia era um cotidiano cheio de mais gente, de mais filhos, de mais netos e de mais todo mundo, e de mais entradas e saídas, eu fui começando a falar cada vez menos, a ouvir cada vez mais, a prestar atenção. Você vai ficando com indisposição opinativa frequente. Você só tem vontade de opinar na hora absolutamente necessária. E olhe lá. De modo que eu disse para a pessoa, te compreendo. E aí habita a sabedoria. A sabedoria me autoriza a falar apenas depois de eu aprender a ouvir. E essa tem que ser uma das realidades esplendorosas, esplendidamente lindas da ação de Jesus e do Evangelho em mim. Eu posso reconhecer a ação e a qualidade da ação do Evangelho em mim se os meus ouvidos começam a ficar abertos para ouvir. Ouvir o que os outros estão falando. A gente vê até aqui, nesse nosso momento de comunicação, como tem gente irrequieta, que não para, que fala, que parece que morde um, que belisca outro. Como ontem tinha uma figura aqui, que depois me disseram, incômoda demais, para lá e para cá, para lá e para cá. Teve gente que se retirou daqui, foi assistir no portal Caio Fábio, onde não tem chat paralelo, para não ser incomodada. Porque às vezes tem gente que vem para cá numa inquietação. Ele não sabe ouvir. Cada coisa que eu diga que o incomode, ele tem que sair mordendo, dizendo que
Ele não concorda com aquilo, não sabe nem por quê, porque não entende nada, não ouve nada, não processa nada. E nas nossas conversas de mesa, ou em família, meu Deus, em família, como cada dia as pessoas se ouvem menos. E aí se confundem. E como elas não ouvem o que o outro está dizendo, elas só ouvem o que elas estão pensando. Não sabem nem o que o outro está de fato falando, ou pegaram só um tema, mas não ouviram a narrativa. E a partir daquele tema, somado aos preconceitos e às predisposições do indivíduo, a resposta que dá é a pior possível. O que faz surgir uma discussão, uma raiva naquele que falou o oposto e é entendido do modo absolutamente diferente. Aí começa a haver choque, começa a haver uma inimizade entre os amigos, ou entre pai e filho, ou entre pai e filha, ou entre mãe e filha, ou entre irmãos, porque as pessoas não estão mais se escutando. Cada vez menos se escutam. Por isso, cada vez mais gritam. Gritam. E quanto mais se grita, menos se fala. E quanto mais se fala, quanto sem se ouvir, mais se fica surdo para o que o outro está tentando dizer. Não se consegue ouvir mais. Na família, por exemplo, é um falando em cima do outro. Não há mais nem a moderação, não há mais nem o equilíbrio de um falar, o outro falar, o outro falar, o outro falar, esperar a sua vez, guardar o assunto. É uma baratinação, parece zigue-zagueamento de barata, que vem assim. São os pensamentos das pessoas, e um interrompe o outro, por falar nisso, e o assunto original ficou lá para trás. Se não houver quem recupere, aquilo não volta nunca mais. Eu sei que eu estou falando também da sua casa. E o que o Evangelho, e o Evangelho é Jesus, e Jesus é o Evangelho, faz esplendidamente bem, primeiro é fazer o surdo ouvir. E a grande maioria dos surdos, hoje em dia, onde você vai, estão fazendo sinais de Libras. Eu não sei nenhum sinal de Libra. De vez em quando eu vejo alguém fazer assim lá na Libra, eu não sei por que é aquilo. Mas tem mais Libra do que fala hoje em dia. E talvez seja mais fácil entender alguém falar em Libras do que com palavras, porque ninguém está parando para ouvir o outro. Eu estou quase aprendendo Libras para me comunicar, para ver se eu sou melhor compreendido. Porque está ruim demais o negócio, está horrível, está difícil. Então ele faz tudo esplendidamente bem. Faz ouvir o surdo. Porque surdez relacional é uma deficiência mental, é um bloqueio cognitivo. A gente coloca ali uma tranca, fecha uma porta de cognição. E isso tem muito a ver com arrogância, tem muito a ver com impaciência, às vezes tem muito a ver com uma atitude de superioridade, às vezes tem a ver com a impressão enganosa que pode surgir no coração de qualquer um de nós, no meu, no seu, de qualquer um de nós, que o que a gente sabe é maior e mais importante do que o que os outros têm a dizer. Nada podia ser mais falso. Nada podia ser mais falso. E aí a gente vai ficando surdo.
Outra coisa que ensurdece é a antipatia. A gente ouve com empatia e a gente se ensurdece com antipatia. A antipatia faz a gente não ouvir. É a empatia que nos dá ouvidos para ouvir. Ele faz ouvir os surdos, que são aqueles que carregavam esse bloqueio e que precisam ser desbloqueados. Precisam que Jesus coloque as mãos nos seus ouvidos. Hoje, agora, Ele toque os meus ouvidos para me desimpedir, para tirar de mim também a audição seletiva, que é aquela audição que só ouve determinadas pessoas e não ouve mais outras. Acontece muito com filhos, que depois de algum tempo, pelas suas arrogâncias filiais, muito comuns, ficam achando que se tornaram superiores aos pais, que sabem mais do que os pais, são capazes de ouvir todos os amigos, às vezes até os amigos mais idiotas, ou amigas, ou profissionais de qualquer área, mas pai, mãe, ou gente da casa, ou irmão, não. Para esses, a surdez está estabelecida. É a tal dessa cognitividade seletiva, tão presente entre nós. E enquanto o coração não entende e não se desbloqueia dos nossos preconceitos, ou dos nossos orgulhos, ou das nossas vaidades cognitivas, a gente não ouve frequentemente quem está mais do nosso lado. Como anteontem eu ouvi uma pessoa dizer: a pandemia me deixou surda para tudo que o meu marido dizia. Eu não conseguia mais ouvi-lo. E faz umas 2 semanas eu ouvi uma pessoa, um filho, dizer que tinha ficado surdo para o que os pais falavam. Era tanto convívio que ele tinha bloqueado mesmo, amuralhado os ouvidos, entupido a cognição desse nível de percepção que decorre do interesse do que o outro tem a dizer. Isso é horroroso, minha gente. E quem está assim está sem a prática do Evangelho. Porque a prática do Evangelho, se a prática do Evangelho faz uma coisa original, é desbloquear a minha cognição para a vida. Ele foi enviado para abrir os olhos aos cegos, para desimpedir os ouvidos dos surdos, para abrir a boca dos mudos. Ou seja, o Evangelho gera comunicação saudável. Faz ouvir, e depois que a gente está ouvindo, a gente fala. Antes disso, nós somos só palradores, só faladores, que às vezes vão ficando gritadores, gritalhões. E quanto mais a gente grita, mais feio a gente fica. Porque a troca de gritos enfeia qualquer um. O marido, depois de um tempo, não aguenta mais ouvir aquela voz gritada, que pode vir da boca da mulher mais linda, mais gostosa, da boca mais Angelina Jolie desse mundo, que você está achando que é melhor cair num pet do que conviver com aquela figura, com aquela boca, que te enfeia tanto. As palavras nos desaformoseiam ou nos embelezam, depende. Mas quando o Evangelho chega com manifestação de graça esplendorosa, ele abre o nosso processo cognitivo.
ele abre os nossos ouvidos para a gente ouvir antes, ir perdendo a pressa, ir perdendo aquela vontade de orgulho informativo ou de orgulho opinativo. Você conhece isso, sabe do que eu estou falando? É aquele orgulho de ter falado primeiro, de ter dito primeiro. É uma coisa desgraçada quando a gente sempre tem informações que a gente não consegue acalmar as nossas informações para deixarem os outros falarem, nem que seja as suas desinformações. É uma coisa complicada, porque essa angústia opinativa e informativa é difícil de ser vencida. E na família é o lugar mais difícil da gente vencer. E no casamento é o pior de todos. É o lugar onde a surdez se estabelece com uma rapidez enorme. Na família em geral. Mas entre marido e mulher, entre filhos em relação aos pais, especialmente, mais do que de pais em relação aos filhos, também, mas mais, porque os filhos têm a vaidade da juventude, que faz com que eles pensem que o outro não sabe de nada, que o outro nunca fez regra de 3, que o outro nunca estudou álgebra. Estou dando exemplos patéticos. Que o outro não sabe de nada, que o outro não estudou Freud só porque ele está com 75 anos, que o outro não sabe nada, que não estudou mecânica quântica na faculdade, embora ele esteja com 80. A mecânica quântica já tem mais de 100 anos. Mas a gente vê o cara todo engilhado e pensa que o cérebro dele também está assim. E aí o avô é desprezado, o pai é desprezado, a mãe é desprezada, e também na relação conjugal é o convívio, é o embate, é a amargura não confessada que ensurdece a gente. É a amargura, é a mágoa. A mágoa parece que tem o poder de fazer rebumbar no tímpano aquele surdo. Por isso é que o tom é chamado, e o instrumento é chamado de surdo. Pum, pum, e não se ouve mais nada quando ele está tocando. Anteontem à noite tinha um surdo tocando em algum lugar aqui na vizinhança. Já meia-noite quase, 11h30, aquele surdo fazia bum. Só isso. Era melhor que tivesse uma banda de rock pauleira do que aquilo. Bum. Chega o teu tímpano, estremece se você não ouve direito. A insistência daquilo pode ensurdecer, é um dos mecanismos de ensurdecimento, é o uso do surdo. Bum. Vibra na intensidade do teu tímpano, que não entra mais nenhum outro som enquanto ele reboa ali. Isso acontece nas nossas relações. Primeiro, a ação do evangelho esplêndida é aquela que faz ouvir. E uma vez que ela faz ouvir, Jesus tirou saliva da sua língua e passou na língua do mudo. E a sua língua se desimpediu. E ele passou a falar tudo distinta e claramente. Distinta e claramente. Como é que você vai falar distinta e claramente? Nessa minha versão diz: o empecilho da língua soltou. E ele falava desembaraçadamente. Tem algumas versões que dizem distinta e claramente. Claramente. Porque você só passa a falar com a clareza que vem do que é claro, que vem do que é luz,
é um falar que ilumina, é um falar que esclarece, é um falar que desata, desembaraça, tira o embaraço. É um falar que afasta os embaraços das comunicações da nossa e dos outros, que decorre depois que a gente ouve, a gente aprende a falar de modo a tirar embaraços e não a colocar embaraços, de modo a trazer clareza e não aquele falar que faz tudo se tornar treva. É um falar que tira nós, porque é um falar que ouve a todos nós. Aí ele é desembaraçante. Ele carrega a nitidez, a clareza, ele carrega a luz. É uma luz que procede da fala. Assim como agora aqui, eu estou falando luz. Tudo o que eu disse até agora é luz. Se você pudesse ouvir, e enquanto ouve, você pudesse ver a natureza da vibração espiritual que sai dessa fala que eu estou dirigindo a todos vocês, vocês iriam ver os feixes de luz multicolorida saindo da minha boca, luz de um arco-íris da graça do Evangelho eterno de Deus, desembaraçando pensamentos, mentes. Eu sei por quê. Porque depois de tantos anos, eu já ouvi tantas vezes a mesma coisa, o pessoal dizendo, meu Deus, quando você fala a palavra, a luz chega e eu enxergo, eu vejo, me esclarece, me desembaraça, me desimpede, me destrava, eu compreendo. O que eu mais ouço na vida é, depois que você fala, eu entendo tudo. Desembaraça, descomplica, esclarece, ilumina. Essa é a palavra do Evangelho que ilumina. Essa é a palavra que ele traz, e traz todo dia esplendidamente bem, maravilhosamente bem, e faz abrir os ouvidos dos que não sabiam ouvir. E eu espero de todo o coração que você decida ouvir, porque ouvir nesse nível cognitivo é uma escolha e é uma decisão. É praticamente uma decisão do caráter também, ouvir o outro. Quando eu decido não ouvir o outro, eu estou declarando como o meu caráter é. A arrogância dele, a altivez dele, a pressa dele, ou a inquietação dele. Ouvir é uma escolha. Ouvir é uma disciplina. Ouvir é um processo. Ouvir é um aprendizado. E ouvir é uma salvação. Porque quando a gente ouve, a gente não corre tantos riscos quanto a gente corre quando a gente não ouve. Há certas coisas que a gente não vê, mas a gente ouve. E você veja que a maioria dos animais não seguiam pelo que vem. Seguiam por olfato, que é o mais primitivo de todos os nossos sentidos, que em nós está bastante atrofiado, em nós humanos. A gente é provavelmente um dos entes da criação com o pior olfato, mas nós já tivemos um olfato canino, que foi entrando em desuso. Mas o segundo sentido mais exercitado pelas criaturas da natureza é a audição.
a orelha sobe. Eles ouvem terremotos. Lá no coração da terra eles ouvem o terremoto, que só vai chegar daqui a meia hora, ou daqui a uma hora, mas eles já estão correndo, as próprias aves já estão voando para um lugar de abrigo, porque ouvem. Agora, quem não ouve vai ser tragado, a terra vai abrir, você vai ser puxado na fenda, porque não ouve nada. Não ouvir é equivalente a se tornar burro. Por mais inteligente que você seja, se não ouvir, emburrece emocionalmente. E se fala sem ter ouvido, vai virar idiota, vai virar insensato, vai se tornar uma pessoa bruta, vai se embrutecer. Às vezes você diz, não, eu ouvi tudo que você disse, ouviu as palavras que eu disse, mas a gente ouve mesmo, é com o ouvido do coração, que é o ouvido que pondera quem o outro é, o que o outro está sentindo, o que ele pode estar experimentando, qual a fraqueza dele. Não ouve só o que ele está dizendo, mas ouve as batidas do coração dele, os tremores da alma dele. Ouve o que ninguém está ouvindo só com o falar. Ouve. Ai daquele que não ouve, vai cair em muitos laços, vai se meter em muitos embaraços, vai passar muita vergonha, entendeu? Você, meu querido, minha querida, que tem bloqueio para ouvir, vive pagando os piores micos, não é verdade? Aprenda primeiro a ouvir. Seja todo homem pronto para ouvir. Tardio para falar. Mais tardio ainda para se irar. Porque se estiver irado, não vai conseguir ouvir. E se estiver irado, tudo que disser será a palavra da loucura, será a palavra da insensatez. Pode vir do inteligente, mas será a palavra da burrice emocional. E você que diz que tem o Evangelho, como eu introduzi, dizendo eu quero concluir, avalie o significado do Evangelho na sua vida, pela sua capacidade de ouvir os outros. Não ouvir fofoca, não ouvir desconstrução, ouvir os outros. Ontem, por exemplo, anteontem, e esses dias que eu anunciei a nossa conversa, meu papo com a Luana, quanta gente entrou aí, esses haters horrorosos, e dizendo, você tem que ver o vídeo do Rafinha Bastos. Aí eu fui ver, cara, eu nunca vi um vídeo mais patético do que aquele vídeo do meu querido Rafinha. Tenho todo o carinho por ele, mas, meu Deus, às vezes ele fala cada barbaridade, que era melhor ser surdo do que ouvir aquilo. Ou então, era melhor ouvir aquilo do que ser surdo. Qualquer das duas. Horrível. Aí, eu sabia que a nossa conversa ia ser uma conversa humana. Eu lamentei muito que a câmera, durante a conversa, ficou muito em mim e não em nós o tempo todo, porque eu já tinha conversado com ela em chamada de vídeo. Eu sabia que ia se render aquilo, que ela ia ser espontânea, que ela ia falar com liberdade, que ela sentiu que ela podia ter liberdade, como ela vai continuar sentindo nas nossas conversas pessoais. Liberdade. E eu não estou aqui querendo saber o que a Candinha diz, as fofocas. Quantas pessoas namorou, como é que o casamento terminou. Eu não me interesso.
por nada disso. Isso não me diz quem são as pessoas. Me diz como são as mídias, mais do que quem e como são as pessoas. Estou acostumado a não me impressionar com pessoas, por isso é que eu acolho todo mundo e me alegro com todos. E abro espaço para todos se sentirem à vontade. Porque todos sentem que eu estou disposto a ouvir mesmo. E a acolher o melhor que venha dali. Eu creio que qualquer pessoa tem algo a dizer. E eu tenho algo a ouvir. Agora, quem me ensina isso é o Evangelho. Se não fosse o Evangelho, eu ia ficar igual a você. Hater. Igualzinho. É o Evangelho que me salva, e não me salvou uma vez. Me salva todo dia ele me salva de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Cara, eu ouço o Bolsonaro. Eu ouço. Digo, pode ser que ele me surpreenda. Eu ouço cada palavra, o jeito, o sorriso, o olhar. Eu vejo o modo, a comunicação inteira. Eu ouço o Trump. Eu vi que durante esses dias no hospital aquele cabelo ruivo ficou branco. Isso é uma linguagem, o cara não consegue sair sem se pintar todo. Mas eu ouço cada palavra que ele diz para ver se ele é coerente com alguma coisa do que ele fala. E normalmente ele é coerente só com as coisas ruins que ele fala. Infelizmente, mas eu ouço todo mundo. E não tenho preconceito. Eu fico querendo ser surpreendido pela alegria. Quem sabe esse cara tem um sonho à noite, acorda igual Nabucodonosor, convertido e arrependido. Eu sou crente, eu creio nisso. Eu creio nessas coisas. Agora, como eu dizia, se você quiser avaliar, um bom avaliador do que o Evangelho já realizou em você, se ele realizou alguma coisa em você, o bom avaliador disso, o bom medidor é o quanto você ouve e o tempo que você leva para processar, porque a questão não é ser inteligente para falar logo, é ter a sabedoria para falar depois. E para falar, se for para falar, apenas o que seja necessário. E essa é uma calma que só tem aqueles que decidiram não ter razão, mas antes de tudo ter paz. Não me interessa ter nenhuma razão se isso for trazer a guerra. Eu quero, primeiro, a pacificação, que vai criar uma capacidade de audição para que a gente se entenda e as guerras desapareçam, cessem entre nós. Jesus, eu peço por mim que tu toques os meus ouvidos para que eu ouça melhor. E eu peço que tu toques a minha língua para que eu fale com sabedoria, com língua de eruditos espirituais, porque eu ouço a tua voz todo dia, o tempo todo, e não tenha pressa. E fale a palavra que edifique, não a palavra que embarace. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.